forte hoje. Existe um preconceito com relação à palavra depressão. As pessoas têm medo disso. Mas por quê? Por ignorância. Porque ela ou estava associada a pessoas que precisavam de um tratamento psiquiátrico e as pessoas não queriam ter contato com psiquiatra porque temiam ser associadas com loucos, né? O que é um absurdo, mas essa é a realidade. Por outro lado, existem aquelas pessoas que são religiosas e pensam, não, isso daí é fruto de demônio, isso é fruto de pecado, isso é fruto disso, e a pessoa... ela não quer se expor. Então, se é pecado, qual o pecado? Entende? Se eu disser que estou com depressão, alguém vai vir atrás do meu pecado e nem eu sei qual é. Ou se é demônio, então vão vir atrás de expulsar. Entende? Então, esse medo de ser estigmatizado com depressão e que por estar em depressão está com demônio, ou está com pecado, ou está com frescura, fez com que muita gente fugisse disso. E, enfim... qual que é o problema disso? E eu acho que isso ajuda a esclarecer muita gente, né? E é o que eu procuro falar em palestras que eu dou, igrejas em que eu prego, seminários, né, que eu falo sobre esse tema. Aliás, é o tema que eu mais falo desde 2016 até hoje, sem dúvida, esse assunto, né? Que a depressão mata. Depressão mata, né? E qualquer pesquisa simples que a gente faça na internet ou em livros médicos, ou livros de linha geral que tratem do assunto a respeito de doenças que matam, a depressão mata mais do que câncer, mata mais do que AIDS, mata mais do que Covid, mata mais do que qualquer coisa. Das doenças, das mortes violentas. O que é uma morte violenta, né? É um assassinato, é alguém que morreu na guerra, é alguém que morreu num acidente de carro, é alguém que morreu de uma forma violenta. Das formas de mortes violentas catalogadas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, algumas delas eu cito aqui no livro, em termos de dados, cerca de 40%, mais ou menos, são fruto de depressão, enquanto você tem pessoas com 30% ou menos que é assassinato ou guerra ou outras causas, né? A depressão, ela leva ao suicídio. A consequência final que leva à morte da depressão é o suicídio, né? Não é outro tipo de morte. E o suicídio é considerado uma morte violenta, porque é um assassinato, é um homicídio, né? E tal. Então, o suicídio, como consequência final da depressão, ele é visto como uma morte violenta, por isso a depressão é considerada uma doença que leva a uma morte violenta e que precisa ser tratado. E o suicídio, hoje, 90% dos casos de suicídio são decorrentes de depressão não tratada. Esses são dados também assim, muito divulgados por pessoas que estudam casos suicidas, né? Pesquisas que são feitas sérias, não é? Com cartas que são deixadas, com famílias de pessoas que se mataram e que são entrevistadas, não é? E a maioria delas, 90%, como eu disse, cerca de 90%, ele estava lutando com depressão e não se tratava. Ele não aceitava. Ou a gente não aceitava, ou alguém orientou ele que ele podia deixar de tomar o remédio, ou isso, ou aquilo. Então, a falta de tratamento nessa enfermidade mental leva a pessoa a surtos psicóticos que ela, em alguns momentos, ela tem picos alucinativos, né? Que ela simplesmente toma decisões fora de si, de, inclusive, tirar a própria vida, ou tirar a vida de outro, como é o caso de algumas mulheres em depressão pós-parto, que é um caso específico de depressão entre mulheres, né? Em que, por conta de alterações hormonais, ela é capaz de tirar a vida da criança, e assim, num estado de completa alucinação, num surto psicótico, numa alteração hormonal, ela entra naquilo que é popularmente chamado de depressão pós-parto, mas é uma depressão porque é uma alteração hormonal e logo causa alteração de atitude, pensamento, percepção da realidade, e ela mata outra pessoa. Então, assim como a gente é capaz de matar outra pessoa fora de si, a gente é capaz de matar a si mesmo sem perceber o que a gente está fazendo. E nesses estudos a respeito de suicídio, é a resposta que eles dão. Cerca de 90% dos casos são consequentes a pessoas que lutavam com depressão e não levavam isso a sério, ou eram orientadas a não levar isso tão a sério, ou que deveriam tratar só de uma maneira e não de outra, sabe? E que deveriam tomar cuidado com certos tipos de orientações e tal. Então, a falta de um tratamento eficaz e completo, né,
levou essas pessoas a esse fim trágico, né? Então, daí a seriedade da gente tratar o assunto e acredito de esclarecer isso às pessoas hoje em dia também, na igreja e fora da igreja também. Acho que não é uma questão só nossa, assim, eclesiástica, né? Mas é uma questão geral, porque não são só os cristãos que têm consigo, né, pessoas que divulgam ideias equivocadas a respeito da depressão. A gente tem no nosso métier gente que divulga que depressão é isso, é aquilo, de forma assim irresponsável. Mas fora da igreja também isso existe. Por pessoas também irresponsáveis, por pessoas ignorantes de fato, né? E que por conta dessa ignorância tem contribuído com a morte de muita gente. Eu acredito, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o sangue de muita gente está na mão desses ignorantes, sabe? Desses irresponsáveis que privam as pessoas de um tratamento que elas deveriam ter enquanto passam por aquele sofrimento.